Hoje o Jex está aqui nesta quinta-feira e hoje ele veio para conversar com a gente novamente. E hoje ele vai falar sobre as técnicas para melhorar a comunicação em reuniões. Então, se você é um líder, se você é uma pessoa que vai conduzir uma reunião e não sabe como, questão de tempo, enfim, ele vai dar todas as dicas. Afinal de contas, ele é um professor de oratória que se respeita, né, gente? E que a gente respeita ele também. Por isso que vem agora o nosso quadro maravilhoso do nosso professor Jex Xavier, o professor de oratória que faz a diferença nos Dicas X com Jex. Bora ver? Bom dia, meu querido! Bom dia, Vanusa. Já estava com saudade. Eu adoro estar aqui com vocês todas as quartas-feiras. E bom dia a você que sempre nos acompanha aqui no quadro Dica X na TV. Hoje, como a Vanusa falou agora há pouquinho, nós vamos falar sobre as reuniões produtivas que nós devemos impactar de verdade para melhorar os nossos resultados, mas precisamos saber ter um norte de como fazer. E essas Dicas X que eu vou passar para vocês hoje é para você, principalmente que é líder, que participa de algumas reuniões, que faz reuniões com seus colaboradores. E muitas vezes as pessoas perdem muito tempo, porque não tem essas dicas interessantes, preciosas, não sabem como fazer, como conduzir. E aí eu te trago a partir de agora essas dicas. Então eu pego uma frase bem interessante de Michael Jordan que fala o seguinte: o talento vence jogos, mas só o trabalho em equipe ganha em campeonatos. Eu tenho certeza que se você faz parte de uma equipe, você vai precisar realmente ter cuidado com os teus colegas, com os colaboradores. Por isso que ao longo das nossas quartas-feiras, eu sempre te trago dicas para você ter uma comunicação mais assertiva, saber respeitar os seus colegas e principalmente dentro de uma reunião, você saber como conduzir e também como participar. E aí eu vou te mostrar alguns erros que acontecem nessas reuniões, porque uma reunião também tem vários erros. Tem reunião que as pessoas não sabem fazer nada, mano. Ela não sabe como conduzir e essas reuniões, quando elas são mal conduzidas, parece aquele vampiro do tempo. Como assim, Jex, vampiro do tempo? É porque você fica ali passando o seu tempo e fala, e aí, o que que deu? Qual foi a solução? O que deve ser feito daqui para frente? E aí fica faltando exatamente essas dicas interessantes para que essa reunião seja produtiva e tenha um resultado melhor. E vamos lá, essas dicas que eu trago hoje para vocês. Principalmente, gente, eu vou trazer 6 erros e as soluções principais. O primeiro problema é porque muitas vezes a pessoa entra numa reunião sem um objetivo definido. Aí vai ficar o quê? Um bate-papo, conversando, conversa vai, conversa vem, fica aquela coisa sem rumo, desvio de conversa, um fala uma coisa, outro fala outra, e aí não tem um foco. Qual é a solução? Eu te trago aqui no próximo slide. A solução é que você busque estabelecer um objetivo muito claro, ou seja, você tem que ser específico. Qual é o tema que vai ser tratado? Nós vamos falar de roupas, nós vamos falar das faltas, nós vamos falar das fofocas que estão acontecendo ali. Tem que ter um foco, você tem que ter pauta, você tem que comunicar também para as pessoas o que elas vão assistir, porque o que elas vão aprender, o que elas vão ter naquela reunião, porque sem foco fica muito complicado. Vamos a mais um problema que acontece bastante. A presença de pessoas que não vão contribuir muito, ou seja, convidados desnecessários. É importante ter todas as pessoas naquela reunião ou são pessoas específicas? Então você como líder, você tem que buscar quem são as pessoas que vão participar daquela reunião e que depois vão multiplicar ou vão falar com seus colaboradores para não perder tanto tempo com pessoas. Opa, eu não precisava estar aqui, eu poderia estar no meu trabalho fazendo outra coisa e muitas vezes pode acontecer. E a solução para isso é exatamente você convidar somente as pessoas que têm interesse, que vão participar daquela reunião, que podem contribuir com uma dica, uma sugestão, uma ideia, uma crítica, seja o que for. Vamos para mais um problema que acontece demais. É quando falta essa preparação, ou seja, quando não tem uma agenda prévia, como eu falei agora há pouquinho, é muito importante que tenha uma organização, gente. Tem muitas pessoas que são muito desorganizadas. Vamos fazer uma reunião, vamos falar de tal coisa, mas não se organiza, não tem um preparo. Então você tem que ter essa busca por informações. E qual é a solução? É exatamente você elaborar uma agenda detalhada, com os tópicos. Nós vamos trabalhar isso, vai ter esse tempo, nós vamos fazer sobre isso, nós vamos falar sobre isso, porque isso vai fazer a total diferença. Para você não perder tempo, para as pessoas não saírem dali, poxa, isso aí poderia ter sido resolvido com uma mensagem, com um e-mail, de uma outra maneira. Então isso é muito importante. O outro problema é quando você não consegue, principalmente, gerenciar o tempo, ou seja, não tem controle do tempo. Você tem que definir quanto tempo vai ter aquela reunião. 20 minutos?
30 minutos? É 1 hora? Então tem que fazer dentro do tempo. O que eu mais vejo em algumas empresas são as pessoas perderem o foco, não saberem o que vão dizer, e aí passa 10, 15, 20, meia hora, 1 hora, e passa desse horário e as pessoas têm outros afazeres, têm muito mais coisa para realmente fazer ao longo do dia e fica perdendo tempo. Então, qual é a solução? Tem que ter um limite para cada item, cada solução ali. Opa, nós vamos trabalhar 5 minutos sobre isso, 10 minutos, mesmo que saia um pouquinho de controle, mas pelo menos você tendo uma delimitação daquele tempo, fica muito mais fácil você conduzir. Da mesma maneira, quando eu faço um curso, uma palestra, um treinamento, eu sempre falo sobre isso. É muito importante que a pessoa saiba o tempo que ela vai falar. Você tem meia hora para falar, fale dentro daquele tempo. Você tem 40 minutos, 5 minutos, fale dentro do tempo. As pessoas, elas têm compromisso, então elas têm que ter, você como conduzir aquela reunião, você como líder, você tem que respeitar o tempo das pessoas também. Uma outra dica que eu trago é o desvio de assunto. Gente, isso é terrível numa reunião. As pessoas começam a falar de uma coisa e muda para outra, vão falar de política, vão falar de quem extraiu quem, muda totalmente o foco, quem viajou, quem não viajou. Se a reunião é para falar de um determinado assunto, então você não pode ficar com conversas paralelas. Tem que estar de acordo com aqueles assuntos. E a solução é ter um facilitador, uma pessoa, opa, vamos conduzir, vamos voltar aqui ao assunto, porque senão o tempo vai passar e a gente não vai chegar a um denominador comum, a um resultado. Então é muito importante que seja focado, o líder esteja focado ali naquele tempo. E aí temos ainda mais um problema. Reuniões desnecessárias. Como assim, professor Jack? Exatamente. Tem pessoas que poderiam, líderes principalmente, que poderiam mandar um e-mail, gravar um áudio, uma conversa lá no WhatsApp, lá no grupo do WhatsApp, do que fazer com que as pessoas vão para ali para um auditório, para uma sala e fica lá perdendo tempo, não coloca nada em prática disso que eu falei, não tem foco, não tem pauta, perdem muito tempo e aí as pessoas acabam deixando de fazer aquilo que ela deveria fazer para estar ali e nada é resolvido. Por isso que é muito importante saber, será que vai valer a pena aquela reunião? Vai ter que fazer uma avaliação da necessidade de cada reunião, ou então encontrar alternativas. Isso é muito importante. Tudo isso, gente, é para facilitar, para fazer com que as suas reuniões sejam muito mais produtivas, que tenham melhores resultados. Aí eu te trago mais uma informação importante, que é exatamente com relação à comunicação. Eu sou professor de oratória e comunicação, estou te trazendo essas informações porque quem conduz uma reunião, ele precisa ter uma linguagem clara, objetiva, ele precisa ter uma escuta ativa, escutar os colaboradores. Não adianta só ele falar, ele precisa escutar também quem tem uma dica, quem tem alguma sugestão. Isso demonstra o quê? Interesse pelos outros, vai compreender os pontos de vista de cada um. É muito importante. Um terceiro momento é ter sempre um feedback construtivo, ou seja, entender para as pessoas que estão ali, elas podem te dar um feedback e você também pode dar um feedback para elas, ou seja, um retorno sobre aquela reunião. E por último, a comunicação não verbal, ter cuidado tanto com os vícios de linguagem, com as palavras e também com o teu verbal. Durante aquela reunião, como que você vai conduzir? Você vai estar em pé, você vai estar sentado, você vai estar bocejando. Eu assisti uma reunião, esses dias a pessoa parecia que estava com muito sono, Vanusa, era incrível. Abrindo a boca, cansada, desmotivada, com aquela voz de preguiça, isso desmotiva todas as outras pessoas que estão ali participando. Por isso que é muito importante ter uma boa comunicação. A outra questão interessante é você ter um planejamento estratégico, ou seja, qual é o objetivo, elaborar uma pauta, como eu falei agora há pouquinho, e compartilhar essa pauta com todas as pessoas da melhor forma possível, principalmente antecipadamente. Nós vamos trabalhar sobre isso na próxima reunião, que vai de 8 às 8h30, não vamos passar disso, então é bom delimitar esse tempo. E a outra questão que eu trago aqui para vocês, que vocês precisam saber, é que tem que ter esse tempo. Técnica para otimizar o tempo. Tem que ter um tempo definido para cada item, pausas eficazes se tiver um tempo maior e tem um cronômetro visual. O que é isso? Um relógio ali, opa, nós vamos deixar aqui aquele relógio exatamente para ter esse controle, para facilitar, não ultrapassar o tempo das pessoas. Esse respeito que você tem pelas pessoas é muito importante. Essas dicas vão fazer com que a sua reunião seja muito mais produtiva, tenha melhores resultados, porque um bom trabalho, ele é fruto de uma boa comunicação. E isso vale também para reuniões produtivas. Então, comunique-se melhor e seus resultados também vão melhorar. Eles vão melhorar com toda certeza. Te trago dicas de livro, como toda quarta-feira aqui. Quais são os livros que eu te trago hoje? Como planejar e conduzir reuniões produtivas. Olha que livros interessantes. Esse livro vai te dar várias dicas legais de como você pode ter uma reunião muito mais produtiva, como você pode ter um passo a passo para melhorar os resultados da tua reunião, com um comunicador ali à frente, que saiba escutar, que saiba falar, que saiba conduzir melhor. E a outra dica de livro que eu trago para vocês
é esse aqui, reuniões objetivas, porque a sua carreira ela precisa ser profissionalizada. E você como profissional, como líder, como condutor de qualquer reunião, seja no trabalho, seja na sua casa, ele precisa ter um passo a passo, precisa ter um roteiro, precisa a pessoa que vai conduzir saber comunicar. Essas dicas valem muito a pena, não, Vanusa? Vale demais. Eu vejo você falar que eu esqueço do tempo. Foi maravilhoso. Eu que agradeço. Tudo bem, meu amor? Olha, gente, eu vi o meu querido Jex, nosso professor de oratória, falando e o quanto ele tem incentivado, o quanto ele tem mudado a vida das pessoas dentro do estado do Piauí e muitas pessoas que estão vindo de outros estados. A gente sabe que tem profissionais que provavelmente vão até estar em outros campos, né, em outros tipos de trabalhos e que estão vindo de outros estados para estar com você. Isso é um diferencial porque mostra que o que você está fazendo está dando resultado, sabe? E as pessoas precisam entender que essas reuniões, a palavra já está dizendo, uma reunião. Se existe uma reunião, ou é para você organizar, para você colocar... Solucionar um problema. Ou simplesmente dizer, olha, tá tudo ótimo, tudo maravilhoso, estou fazendo essa reunião para parabenizá-los. Quando a gente fala em reunião, é muito importante que se crie essa conexão também de satisfação, de gratidão. Reunião não é só para apontar problemas. Não, de forma alguma. Né? Você pode conduzir uma reunião para parabenizar, para elogiar as pessoas. Isso é muito importante. A gente precisa disso. Isso hoje, dentro do campo empresarial, dentro do campo profissional, dos executivos, tem que acontecer porque o mercado de trabalho, de humanos, de pessoas, cada dia que passa, vai ficando mais escasso. O que eu estou querendo dizer? Se não existir essa forma de você saber lidar com as pessoas, para que elas permaneçam fazendo parte da família de uma empresa, a empresa fica sem colaboradores. Daí a importância do líder trabalhar a boa comunicação. É verdade. Porque se ele não tem uma comunicação assertiva, ele não vai conseguir conduzir da melhor forma possível. E aí no meu Instagram, Professor Jex, você vai encontrar várias dicas legais. E também tem um outro Instagram, que é o MGV Jovem, que esse Instagram, principalmente, Vanusa, ele está dando para os líderes uma franquia. Vai ter um desafio agora em setembro, então legal. Você vai entrar lá para saber uma franquia de mais de 30 mil reais. Nossa. É só entrar lá para você entender. Nossa, você vai se tornar um líder bacana. Agora sim, o pessoal ganha grana e ainda investe no seu campo profissional. Com toda certeza. E preparado com o Jex. Opa, porque não basta apenas falar. Tem que impactar. Bora lá. Muito